Beleza? Então, vamos seguir aqui, né? Os procedimentos de amputação e o tratamento que nós vamos dar a esse paciente amputado para que ele possa ser protetizado. Tá? Então, para que a gente considere esse coto, né, uma amputação bem feita, já te passo, tá? Já te passo, Fabiano. Quando eu for mostrar alguns vídeos aqui, eu já te passo antes, tá? Então, beleza. A cirurgia, ela tem que, né, é uma amputação, é uma agressão, mas ela tem que manter esse coto viável. Então, a parte da pele tem que estar cobrindo toda a região do coto, sem que tenha sobra de pele, sem que ela fique muito pressionada. Por quê? Para que a raiz, para que a cicatriz fique flexível. Não haja uma aderência dessa cicatriz, não favoreça uma pressão ali muito grande que gere uma isquemia, que predispõe o neuroma. Então, esse segmento amputado, ele tem que estar, né, mesmo sendo uma pós-lesão, ele tem que estar apto para ser protetizado. Tá? Então, normalmente, né, as cicatrizes, como nesse exemplo aqui, transtibial, ficam, né, anterior, alguns colocam na parte inferior, só que aí o paciente tem uma dificuldade em monitorar essa região para ver se está com boa cicatriz ou não. Aí a gente espera que essa sutura se mantenha sem aderência, porque nós vamos precisar de uma boa mobilidade desse coto, vamos precisar desensibilizar esse coto, e isso vai ser mais fácil com essa pele dentro dos parâmetros ideais, ali sem ter sobra, mas também sem estar muito pressionado. Então, o tipo de corte que é feito, como eu falei antes lá, é um corte que ele possa prever essa sobra de tecido para cobrir a região toda com eficiência. Então, isso já é estudado antes para que se possa ter tanto a musculatura inserida aí, o agonista no antagonista para fazer o coxim de apoio, quanto o tecido para que ele seja fechado de maneira ideal. Tá? Então, o que a gente pode considerar de um coto bom, eficiente? Então, tem que haver a mioplastia. O que é essa, né, essa mioplastia? É a gente pegar o agonista, a gente não, o cirurgião, né? Pegar a musculatura, o agonista e o antagonista, suturar os dois, de uma forma que eles possam estar fixos, podendo ali proteger o coto, proteger a parte óssea dessa pressão. Então, sempre o agonista suturado ali no antagonista, com o papel de formar o que a gente chama de coxim de apoio. Então, isso aí é fundamental. Por dois motivos. Primeiro, ele vai proteger, né, a pele dessa sobrecarga óssea, dessa descarga de peso que vai acontecer. E o segundo motivo é que a musculatura ela só vai ser eficiente quando ele contrair aqui, puxar esse segmento todo e o coto vai lá fazer uma flexão. Contraiu aqui, ele vai fazer extensão. Então, esse coto ele vai ser eficiente se essa inserção for boa, se ela estiver presa, se a massa muscular estiver eficiente. Então, quanto maior a massa muscular aqui, com essa fixação ideal aqui,
mais funcional será esse coto. Porque a gente tem que lembrar que esse coto, além de absorver impacto e pressão aqui na região do coxim de apoio, ele também vai acionar o mecanismo da prótese. Então, a gente depende muito dessa fixação. Uma outra forma de fixação muscular é a miodese. O que é isso? Quando tem uma desarticulação, por exemplo, do joelho, a gente não tem uma musculatura para poder suturar agonista no antagonista, ou de tornozelo. Então, pode ocorrer uma reinserção de um tendão. Então, ela vai ser ali fixada, né? Vai estar fixa a uma extremidade óssea. Tá? Então, existe também esse tipo de fixação. Ou vai suturar a musculatura na outra, ou vai fixar ela, reinserir, né? Trocar a inserção dela. Tirar ela da onde vai ser amputado para inserir em outra região. Todos os dois têm o mesmo objetivo: manter a funcionalidade desse coto e formar um coxim de apoio eficiente. Quando é uma desarticulação de joelho, até o coxim de apoio vai ser feito com maior facilidade. Por quê? Porque vai seguir ali, por exemplo, os côndilos femorais. Então, essa distribuição de peso vai acontecer mais fácil. Tá? Então, essa distribuição acontece de maneira mais fácil. Tá? Beleza aí? Para que o coto seja considerado um bom coto, o que a gente precisa ter? A inervação, ela tem que ser, né? Ter um corte preciso, sem que tenha ali uma sobra, né, de axônios, uma raiz nervosa toda irregular, porque aí é mais fácil de formar um neuroma. Ela precisa ser reinserida em tecidos próximos. Então, a raiz nervosa está vindo aqui. O que precisa acontecer? O que é esse corte que a literatura descreve como um corte brusco, rápido? É ele ficar seccionado, vamos botar aqui, digamos que isso aqui tudo seja raiz nervosa, tá? Seria ele ser seccionado, bom dia, tudo bom? Seria ele ser seccionado de maneira que ele fique alinhado aqui. Se ele for seccionado devagar, já tentaram cortar um elástico, por exemplo, você vê que você tenta cortar esse elástico, ele está aqui. Se você for cortando devagar, e aí, Adriana, desculpe, usei nossa sala. Se a gente for cortando devagar, você vai vendo que você vai cortando, no final, quando você olha como é que está o elástico, ele está assim, ó. Ele está todo irregular, ele não está certinho, alinhado como aqui. Por que isso é importante na parte de raiz nervosa? Para que se tenha um corte preciso, porque é necessário que ele seja reinserido em tecidos próximos, para que minimize a possibilidade de formação de neurônio. Então, está aqui, ó, por exemplo, a musculatura reinseriu aí, por quê? Porque o axônio que está aqui, ó, ele vai tentar crescer. O ideal é ele encostar aqui no tecido e parar o crescimento. Qual é a complicação? O axônio está aqui, ó, ele está solto e ele tentar crescer e formar um neuroma. Esse é o grande problema.
tá? Então, um bom coto não deve ter o neurônio. Para minimizar esse risco, nós vamos ter, né, ou nós não, o cirurgião tem que fazer esse corte e essa fixação. Tecido ósseo, como eu falei, arredondado, para permitir um contato menos, né, pontiagudo em região nenhuma, para diminuir a dor. A sutura não tão apertada e nem com folga de tecido, para evitar aderência, então as suturas não podem ter aderências. Vocês vão ver que nos casos clínicos que eu coloquei das nossas atividades, ó, esquece isso aqui, viu? Nenhum tem um bom coto, tá? Nenhum. Esse bom coto aqui do livro, bonitão, só tem no livro. Todos os nossos têm aderência, tem o osso que está exposto, tem uma ferida aberta, tem um erro de posicionamento para dar emoção. Não, esse do livro só vê no livro, eu já cheguei a essa conclusão. Beleza? Então, todos os nossos aí têm aderência. Por quê? Quando vier esse do livro para a gente atender, nossa, tá lindo. Enquanto isso, nós vamos atendendo os da vida real. Beleza? Posicionamento. Então, ele não deve ter encurtamento muscular. Só que qual é a posição que a gente vê mais dos amputados aí? Ele está lá amputado transtibial, ele bota lá o quê? A perna em cima da muleta, pelo menos é o que eu mais vejo. O paciente está aqui, essa perna está aqui, a outra está amputada no joelho. Está aqui, ó. O que ele faz? Ele bota ela aqui na muleta. É o que eu mais vejo. Já viram isso? Então, isso não é um bom coto. Então, você vai chegar na fila do banco e falar para o cara, ô tio, não bota a perna aí não. Não vai de jeito nenhum. Então, o bom coto tem que vir dentro desses padrões. Os nossos pacientes vêm fora do padrão. Beleza aí? Mas é interessante que a gente conheça, porque se a gente tiver a oportunidade de atender esse paciente sem nenhuma complicação, com tudo bonitinho, a gente segue esse padrão que ele vai cursar bem. Tá? Então, o que a gente espera que ele faça, que ele passe, para que ele chegue com esse coto ideal, bonitão. Tá? Então, ó, houve a amputação hoje. O que é necessário? O que se deve fazer? Né? Ele deve sair do centro cirúrgico com o quê? Um curativo chamado rígido. Então, qual é a característica desse curativo? Ele vai tentar acelerar o amadurecimento desse coto. Vai deixar uma pressão contínua, vai manter esse coto cônico, já vai iniciar uma dessensibilização, vai manter, né, um dreno ali para diminuir essa sobra ali de resíduo, da própria lesão, de hemorragia que vai acontecer, não tem jeito. Beleza? Então, ele é composto o quê? Por um feltro, né? Por malha, por feltro, isso aí é a equipe de enfermagem que vai fazer isso, tá? Algodão, atadura e por que ele recebe o nome de rígido? Porque ele recebe uma camada de gesso no final de todo esse curativo para que ele possa exercer uma pressão em cima daquele coto. Então, o coto aí acabou de fazer a amputação, está suturado. Isso é uma grande lesão. Tá? Então, isso tem uma tendência a ter um processo inflamatório, gerar edema, gerar tudo que a gente não queria que acontecesse nesse coto. Então, esse curativo ele vai ser feito com o objetivo de aumentar, né, gerar uma compressão aqui. Então, tem lá a bandagem e
com essa compressão nessa região, fazer o que com o formato do coto? Corrigir o formato desse coto. Então, pegar esse coto e já precocemente tentar manter ele aqui dentro com alguma compressão, para que a gente possa, gradativamente, depois de tirar esse curativo, ele já está mais próximo do que seria o ideal para a gente protetizar. Então, o objetivo do curativo rígido é acelerar esse amadurecimento do coto. Depois de tirar esse curativo rígido aí, 10 a 15 dias depois, ele vai manter já esse formato? Não, ele vai precisar manter uma bandagem compressiva também depois, mas ele já começou. A dessensibilização nós vamos fazer depois da retirada desse curativo rígido, quando já tiver cicatrizado. Aí nós vamos passar texturas diferentes nesse coto, partindo de texturas mais finas, como algodão, uma bucha, seguindo para texturas mais ásperas, como até uma lixa fina, uma lixa grossa, no extremo da dessensibilização, para que aí ele possa suportar o estresse e a descarga de peso que nós vamos colocar. Então, o objetivo do curativo rígido é acelerar. Tem alguém com áudio aí, com um passarinho aí. O objetivo do curativo rígido é acelerar o amadurecimento desse coto e evitar complicações como o edema dessa região do coto. Querendo ou não, já vai diminuir um pouco o quadro álgico, porque essa compressão inibe um pouco a condução da dor. Ok? Tudo tranquilo aí? Ótimo. Ó, beleza, galera. Então, esse curativo, né? O coto está aqui, ó. Não tá? Então, ele vai estar aqui. Qual é o objetivo? É que possa exercer uma pressão nesse coto, que ele gradativamente vai diminuindo vai melhorando esse formato. Deixa eu melhorar aqui a posição para desenhar. Então, nós vamos tentar acelerar o quê? Ó? Sempre maior pressão distal e menor pressão proximal. Maior pressão distal e menor proximal. Por que a gente não pode fazer o inverso? Porque se a gente fizer o inverso, vai gerar uma compressão aqui, vai gerar um edema maior, pode gerar uma isquemia. Tá? Isso aí o paciente já vai fazer. Então, atender um paciente no hospital, no pós-operatório de amputação, ele já vai estar com esse curativo. A gente pode fazer alguma coisa aí nesse paciente? Podemos, só não podemos fazer nesse pode causar, tá? Pode causar um pouco de dor, de desconforto? Pode. Como esse paciente está medicado, normalmente a medicação ainda, né, endovenosa, a gente consegue ter controle desse desconforto. O que não pode gerar é isquemia. Tá? Então, tem que ser uma compressão que não gere isquemia, por isso, né, a malha aqui dentro, o feltro, vários agentes mais móveis. E, por último, a compressão gessada. Tá? Para que não ocorra o risco de gerar uma compressão muito dolorosa e uma isquemia. Tá? Saiu. E aí? Saiu, é? Saiu para todo mundo a imagem? Não.
Pronto. Então, tenta, por favor. Cadê? Quem falou? Manuela. Tenta sair e entrar de novo, por favor. Tá? Beleza. A internet deve estar oscilando um pouquinho. Tranquilo? Então, ó, os benefícios aqui do curativo. Primeira coisa, ó, tentar diminuir principalmente o edema. Mas a dor ela vai ser diminuída por quê? Pelo contato direto. Lembra lá dos mecanismos da comporta da dor? Então, o que é a comporta da dor? Entram na medula ao mesmo tempo, pela parte posterior da medula, estímulos de vibração, estímulos de pressão, estímulos de temperatura, de propriocepção e de dor. Só que na porção posterior da medula, que é a substância gelatinosa, tem esse controle do que vai ser direcionado para o cérebro. Então, não sobe tudo ao mesmo tempo. Então, se a gente gera uma compressão nessa região, nós vamos inibir a condução de dor pelas comportas da dor. Igual alguém havia perguntado, isso vai doer? Na maioria das vezes, essas compressões diminuem o quadro álgico, se elas não estiverem no limite da isquemia. Tá? Se houver uma compressão que, nossa, está piorando a dor, está gerando isquemia. Tá? Beleza? Diminuição do tempo de enfaixamento. O que é esse enfaixamento? É um enfaixamento compressivo que é feito com bandagem, né, com atadura elástica, que nós vamos precisar fazer de qualquer jeito. Então, mesmo com curativo rígido, que é feito ali no momento da amputação, nós ainda vamos precisar colocar essa bandagem elástica até o paciente protetizar. Só que quando ele usa o curativo rígido, de maneira correta, os 10 dias, esse tempo é diminuído até que a gente consiga protetizar ele. Tá? Na vida real, o que acontece? Muitas vezes, acho que a maioria dos pacientes, eles estão prontos para colocar a prótese sem ter a prótese ainda. Pelo menos a realidade de muitos municípios é que no esperar, né, dessa prótese que é fornecida pelo governo, demora para chegar e, na grande maioria das vezes, ele já está com o coto cônico, já está desensibilizado, já está todo pronto e a gente mantém essa bandagem para que ele não perca o que ele ganhou. Ele vai ter que, aí a gente mantém, faz fortalecimento, faz descarga de peso, mesmo sem a prótese, até que a prótese chegue. Mas na grande maioria das vezes ele poderia ser protetizado rápido. Tá? E aí, 2, 3 meses, no máximo, ou até antes disso. Só que as próteses tendem a não chegar a prótese não chegar a tempo. Temos um problema aí. O ideal é a gente não deixar ele abandonado. Então, as próteses que eu vou levar para a nossa aula prática foram de pacientes que abandonaram não só o tratamento, não quiseram a prótese de jeito nenhum, por problemas, não estou a fim de fazer, não quero, dói, está ruim, assa, ou eu não quero uma coisa mecânica em mim, um monte de relatos diferentes, e eles deixaram a prótese para jogar fora. Então, quando abandona, se abandonar e mantiver o enfaixamento, ele vai manter o coto formado. Se ele abandonar, ele não mantiver, não fizer nada, gradativamente ele tende a ter o que nesse coto?
ele vai tendo um coto, ó, com um edema de extremidade. Então, um coto com esse formato aqui, ó. Isso aí, dificilmente a gente consegue protetizar. Isso, proibiu, viu, Ione? Tá? Mas nós vamos ter esse momento. Fiquem em paz, tá bom, gente? É melhor proibir agora, tá? Por favor, façam isso. Por favor, fiquem em casa. Eu prometo que a gente depois recupera tudo isso. Se não for nesse semestre, vai ser no outro, tá bom? Mas escutem, é melhor, tá? Por favor. Eu falo porque eu estou aqui vendo que de fato é melhor. Tá? Mas nós vamos fazer a prática. Pode ficar tranquilo. Com esse curativo rígido, a gente acelera essa maturação do coto e com isso a gente protetiza mais rápido. Quanto antes a gente protetizar, muito melhor vai ser para a vida do paciente. Por quê? O nosso cérebro, o que acontece? Quando se tem lá, vamos botar um cérebro aqui para a gente distrair. Eita. O cérebro está aqui, bonitão. Aí, ó, que coisa linda. O neurônio do abandono é isso. Se ele abandonar o tratamento, mas, vamos botar aí, abandonar orientado. Ó, eu não venho mais, porque como agora é só esperar a prótese, eu vou esperar lá em casa. Isso pode acontecer? Pode. Mas isso vai ser eficiente quando? Quando ele abandona, mas ele sabe, eu tenho que manter o meu coto enfaixado, eu tenho que manter o fortalecimento, eu de vez em quando em casa tenho que botar lá, ó, num banco, o meu coto ali no banco, apoiar a perna, ficar em pé, treinar um equilíbrio em casa. Então, se ele tem essa noção, tá tranquilo para ele ir para casa. Não seria um abandono, seria um aguardar. O que eu faço, Maria, para poder ficar seguro aí, para que o paciente faça isso? Porque é a realidade de muitos, tá? Porque a gente não imagina o quanto o paciente gasta para fazer esse atendimento. O quanto ele gasta para chegar lá e você treinar isso que ele já pode fazer em casa. Pense nisso também, porque muitas das realidades o paciente não tem condição de fazer. Só para vocês terem noção, a maioria das próteses são fornecidas pelo Estado. Poucas pessoas compram. Tá? Daí você tira a possibilidade dele não ter o dinheiro para se manter, para fazer isso. O que eu faço para que ele mantenha esse treinamento? Ó, como a gente está vendo aqui, descarga de peso, fortalecimento, de sensibilidade. Eu peço que ele vá de mês em mês, ele tem o meu telefone, ele entra em contato com qualquer dúvida, para que ele mantenha esse enfaixamento, esse fortalecimento, a descarga de peso, mesmo sem a prótese, para ele não perder o que ganhou. Se ele não fizer, ele vai perder tudo, você vai ter que começar tudo de novo. Tá? Tranquilo aí? Agora, se ele, parou de fazer com essa orientação, beleza, pronto. Ele está consciente que ele precisa fazer, que ele precisa manter a bandagem, pronto, tá lindo. Pode ir para casa tranquilo. Porque ele tem consciência que ele está esperando ali a prótese. Beleza? E o ideal, é que ele não precisasse passar por isso. A realidade é essa. Tá? Ele esperar aí, paciente esperar 6 meses por uma prótese, e aí tinha feito a medida de 6 meses atrás, ele ficou em casa parado, perdeu massa muscular, quando chega, a prótese está
2, 3 centímetros maior do que o coto no diâmetro, porque ele perdeu massa muscular, não fez esse trabalho, a gente encontra alguns desses problemas. Digamos que não tivéssemos isso. Chegou a prótese rapidão para protetizar, igual o cara lá do Chapecoense, né? Ele protetizou bem rápido. Um coto, né? Não tinha tecido lesionado, foi uma amputação traumática, não tinha um problema vascular. Ele, um cara forte, atleta, protetizou fácil, em função de fácil que eu estou falando, com as dificuldades de protetização, mas mais fácil do que outros pacientes, por exemplo, um senhor de 70 anos. E qual o ponto positivo de protetizar rápido? Ó, o membro está aqui, vamos botar a mão. Finge que isso é um braço, tá? Então, esse segmento ia lá no polegar. Vou botar o polegar, que está mais coerente aqui. Aliás, não, vou botar a perna mesmo. Então, a perna está aqui, ó. Pronto. Aqui a patela, aqui o dedão. Aí, ó. Um pé. Estou nomeando porque está difícil de identificar. Pronto, o pé está aqui, ó. Essa informação, ela vai subir aqui pela medula e vai lá para a área de perna e pé no giro pós-central na área de sensibilidade. Pronto. Amputou o segmento. Perdeu essa informação. Então, o coto ficou aqui. Esse neurônio que viria aqui, ó, agora, ele não vem mais, mas ele continua indo aonde? Ele continua chegando na área de perna e pé lá do cérebro. Só que ele agora não recebe nenhum estímulo mais embaixo. Se o paciente não protetizar, então, ó, não protetizou aqui, não fez nada. O nosso cérebro vai fazer o quê? Ele vai reorganizar essa rede neural e ele vai fazer com que essa rede agora se ligue a outras áreas. Por exemplo, se ligue à região da coxa. E vai cada vez tentando negligenciar e apagar esse membro que não existe. Então, essa reorganização cerebral vai acontecer. Se a gente, ó, consegue, num tempo mais curto possível, colocar aí, ó, uma prótese nesse paciente, então ele consegue protetizar, visualmente ele vai olhar e vai ver o membro. Esse tipo de reorganização cerebral não vai acontecer, fica mais fácil para ele localizar aquela prótese. Então, tem gente que é protetizado, que você vai passar perto, ele puxa a prótese, como se tivesse o pé ali mesmo, ele consegue localizar melhor essa prótese no espaço. Por isso, o quanto antes a gente protetizar, mais fácil a gente mantém isso organizado. Isso que eu ia falar agora. Então, isso é um ponto extremamente positivo para quê? Para inibir a dor fantasma, ou o desconforto da sensação fantasma. Por quê? Imagina o paciente tendo uma sensação que está tendo uma cãibra ali no pé, que o pé está tendo uma cãibra ali, vamos botar no gastrocnêmio, que o pé ficaria equino. E ele olha para o pé e vê que o pé está na posição neutra, não está equino, isso inibe esse tipo de sensação cerebral. Ele olha e fala, não tem nada não. É o que acontece na terapia, né, com espelhos. O paciente tem uma amputação de braço, né? Aqui, esse braço aqui está normal. O de cá foi amputado e ele está com a sensação que está com a cãibra na mão amputada. Como é que é a terapia de espelho? A gente coloca ali um espelho aqui, ó, bota o braço dentro de uma caixa, coloca um espelho aqui, o que ele vai ver no reflexo? Ele olhando, ele vai ver o quê? O outro braço. Você alonga o braço que ele tem, ó,
o reflexo também vai estar sendo alongado. Para o cérebro dele, que ele está aqui, ó, olhando isso aí tudo, pronto. Se estava doendo porque estava tendo cãibra, estava com a mão fletida, agora a mão está aberta, está tudo lindo. Então, o nosso cérebro ele é bem vulnerável a esse feedback visual. Então, ele é fácil de ser enganado. Beleza? Isso é um bom sinal. A gente consegue diminuir esse quadro álgico e protetizando mais rápido, essa prótese vai fazer parte do esquema corporal. Por isso que nós vamos perceber amputados extremamente funcionais. Tá? Muito funcionais, que você nem diz que a pessoa é amputada. Beleza? Porque essa prótese faz parte do esquema corporal dessa pessoa. Tranquilão? Beleza? Ótimo.